Olá, eu sou o PHD, seja muito bem-vindo ao Como Vai a Vida, o canal com a sua pequena dose semanal de lucidez. O vídeo dessa semana, posso dizer que seria um remake de um vídeo que eu fiz no ano passado. Inclusive, vou deixar aqui no izinho, só que o vídeo do ano passado foi um flop porque eu fiz um teste. Caso você queira ver um ano atrás eu falando inglês sobre o tema parecido com as coisas que eu vou falar hoje, fica aí depois. Não, pera, o Izinho do outro lado. Ô, desgraça. Que dia melhor para falar sobre viver pelo medo do que o Dia Mundial do Medo, que seria o Halloween? A descrição de medo que eu vou trazer nesse vídeo é uma coisa bem diferente do que ele queira dizer originalmente, principalmente falando sobre nós como animais. O medo, se você procurar em algum dicionário, uma coisa parecida, você vai encontrar como uma emoção negativa relacionada a algo que pode te ferir ou minimamente te ameaçar. Ou seja, você meio que ter repulsa a algo que pode potencialmente te matar. Mas perceba que essa concepção é algo meio tribal demais, porque tem muito a ver com a sua proteção física. Enquanto a maioria dos medos hoje são por proteções, ou melhor, é porque nós buscamos proteções psicológicas e sociais. Principalmente a social, aliás, porque a nossa reputação, vamos dizer, está em constante jogo todos os dias, a todo momento, e isso deixa as pessoas apavoradas. Então, em vez de focar na história, vamos focar na nossa história. Comecemos então quando éramos crianças, estávamos lá no primário, sei lá o que. Quando eu era criança, eu lembro, até hoje eu tinha uns 9 anos de idade, eu acho. Eu lembro que eu tava fazendo uma prova de história num dia. E eu lembro que eu não fazia ideia da resposta de uma questão. Nem lembro qual era essa questão. Mas eu lembro que eu não fazia ideia da resposta para essa questão. E eu comecei a chorar no meio da sala, todo mundo me olhando, porque eu tava chorando no meio da sala. E eu falei porque eu não sabia disso. E não era pelo fato de não saber a resposta, e sim pelo medo que eu tinha de descobrir o que meus pais fariam comigo se eu não tirasse um 10. Porque naquela época eu só tirava 10 em praticamente tudo. Claro que não chegou ao ponto de eu chorar porque eu não sabia mais uma questão. Mas até hoje, sendo universitário, eu tenho bastante. Ou melhor, eu sou bastante movido pelo medo de não conseguir realizar as coisas que eu procuro, ou que muitas vezes até que meus pais queriam que eu realizasse, esse tipo de coisa. Eu não vou citar diretamente aqui, mas percebam que isso tem muito a ver com algo que eu vou falar no final. Então, caso você tenha que voltar aqui depois, fica aí a dica. Outra coisa famosíssima que tá aí com as redes sociais e tudo mais, que é o FOMO, Fear of Missing Out, ou medo de ficar de fora, que é você não poder ir a eventos sociais, não ver o que está acontecendo na internet, ou esse tipo de coisa, e você acabar meio ansioso por isso. Simplesmente pelo fato de você se sentir como se você tivesse deslocado da humanidade. Claro que é algo meio hiperbólico eu tô falando isso, mas é bem o que se passa na nossa cabeça. Principalmente se você é um adolescente, jovem, por aí. Outro medo bastante recorrente que é psicológico ou social, mas esse é muito mais comum em sociedades orientais, principalmente o Japão, que a gente tem bastante exemplo, é o medo da desonra ou da mancha na família. Claro, tem bastante pra cá. Se você tem gerações e gerações de, por exemplo, professores na sua família, e você não querer ser professor, você tem muito medo de desapontar a sua família, eu tenho certeza que isso é verdade. Antes de chegar à conclusão aqui, acho que tem um medo que eu não sei se afeta vocês, porque isso é meio específico para pessoas com saúde mental um pouquinho pior, que seria o medo de si mesmo. E não exatamente de você olhar no espelho e ter medo, e sim o medo de um espectro da sua personalidade. Seja uma âncora emocional para você, que te impede de tentar coisas novas, sair da sua zona de conforto, uma coisa assim. Ou seja algo em você que seja extremamente hostil, quase como a fera acorrentada dentro de você. Sou algo meio tipo conhecimento de Kung Fu, mas isso é muito verdade. Eu posso dizer pra vocês que é muito verdade. É um medo muito louco mesmo.
Porque você não tem como fugir de você mesmo, obviamente. Mas ao mesmo tempo você também não pode se aceitar de uma forma que seja prejudicial a você e nem ficar lutando contra você para sempre. É um medo que pode ser resolvido com o equilíbrio entre a serenidade e a coragem, em que você vê até onde parte de você se encaixa com a sua personalidade alvo, vamos dizer. Ou seja, o que você quer ser. E até onde haverão coisas que, por mais que você não quisesse ser, você há de aceitar porque já procurou inúmeras formas de mudança e nunca encontrou uma adequada. Bom, indo para a conclusão agora então, que seria meio que o resumão de tudo aqui, até aqueles pontos que eu falei para você que teriam a ver no final do vídeo. Eu acho que esse sim é o medo supremo da sociedade em século XXI, que é o medo de emoções negativas. Haverão pessoas que terminarão um relacionamento ou que deixarão amizades de lado por distância ou por grandes brigas e terão medo de tentar de novo. Haverão pessoas que terão medo de fazerem coisas porque serão julgados como estranhos ou com mais elementos e por aí vai. Haverão pessoas que simplesmente haverão pessoas que tentarão ser iguais à maioria das outras e simplesmente mais um tom de cinza no meio da sociedade, simplesmente porque têm medo de serem eles mesmos. Para esse medo, eu te digo o seguinte: se um exemplo como o primeiro foi relativo ao seu, lhe falta maturidade emocional mesmo. Agora, se algo como o segundo ou o terceiro, eu acho que falta um certo senso de autocompreensão, de uma forma em que até onde você está sendo sincero com você mesmo. E outra, você prefere ser aceito ou aceitar pessoas como você? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: você prefere se inserir em algum grupo ou ser uma pessoa tão singular que acaba por construir o próprio grupo? Claro que isso leva tempo, dedicação, o acaso, mas isso não é algo que deveria lhe impedir. Isso é algo que eu já vi pra mim, que me sinto uma pessoa deslocada. Afinal de contas, eu fiz esse canal justamente porque eu não teria mais ninguém pra falar sobre o tipo de coisa que eu falo aqui. É claro que o medo é algo que nos protege em muitas questões, principalmente em normas sociais, ou no caso da gente ter medo de, sei lá, um bicho peçonhento, por exemplo. Mas às vezes você tem que parar e ver por que você está com medo de aquilo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. E se não gostou, bom, o amor e o ódio nos levam pelo mesmo caminho de todo jeito. Agora em novembro eu vou começar a fazer uma minissérie sobre misandria, já que eu fiz agora em outubro a série sobre misoginia. Então, para minhas inscritas mulheres que já tenham certas experiências e tenham motivos para serem misândricas, deixem aí nos comentários que eu quero saber também.